Quando nós falamos em evolução, você sabe, né, da seleção natural, do Darwin, falamos para vocês do neodarwinismo, né, falamos uma porção de coisa. Mas existem tipos de seleção natural, que o vestibular costuma perguntar, né? Então, seleção natural, aquela do mais apto, aquela que a natureza vai selecionar aquele que está mais apto para aquelas condições de sobrevivência no ambiente, tá? Mas como é que isso acontece? Alguma coisa vocês já sabem, né? Vocês lembram. Quando Darwin fez a teoria dele, né, a origem das espécies, o nome do livro, A Origem das Espécies, Darwin colocou lá que nascem muito mais seres do que a própria natureza pode gerir, pode criar, pode alimentar, tá? E só os mais bem preparados, naquele momento, naquela situação, vão sobreviver, tá? Mas como que isso vai acontecer? Como é que esses seres vão sobreviver nesse ambiente? O que vai acontecer? Então surge, né, os chamados tipos de evolução, que nós vamos ver com vocês agora. É bem facinho, tá? E nós vamos ver que ele vai levar em consideração o fenótipo, aquelas pequenas modificações que o Darwin via, que os seres nasciam com pequenas diferenças. E depois de um certo tempo, aquela diferençazinha que se tornava favorável, ela vira, né, o mais comum dentro da espécie, certo? Então vamos lá. Primeira dela é a chamada seleção estabilizadora. Olha o nome, estabiliza. É aquela que se mantém constante. Lembra que o ano passado nós estudamos um pouquinho com vocês da genética de populações? E dentro da genética de populações, o que nós tínhamos lá? Nós tínhamos seres, tá, que se mantinham constante. É a chamada seleção estabilizadora. Veja como ela é simples. A apostila de vocês é linda nos conceitos lá, né? O cara conseguiu fazer uma cópia, né? Um resumo, tá? Bem legal ali para vocês, tá? Então veja, ele fala assim, né? Que é aquela que fornece a frequência dos fenótipos intermediários, tá? Então aquela que dentro da genética, quando você tinha lá o azão-azinho, azinho, o intermediário era o azão-azinho, o híbrido, o heterozigoto, né? Por quê? Porque ele tem um gene do A grande e um gene do A pequenininho. Então, o que acontece? Esse meio ali, ó, azão-azinho, é o que vai se manter, ou que vai fazer com que os seres, né, consigam sobreviver legal. É o que você mais tem. Você tem poucos A grande é grande, muitos A grande é pequeno e poucos A pequeno é pequeno, tá? Tudo bem, professor, mas como? Como que acontece? Então, nós temos um exemplo clássico disso, tá? Dessa seleção estabilizadora, que é a anemia falciforme, né? A ciclemia, né, que é o nome comum, ciclemia, ou anemia falciforme. A anemia falciforme é o que vocês estão vendo ali embaixo, tá? A forma da nossa célula vermelha é essa que vocês estão vendo ali, ó. Ela tem a forma de um disquinho, bicôncava, uma depressão, né, na parte de cima, uma depressãozinha na parte de baixo. Segundo os especialistas, os biofísicos, né, aqueles que estudam biologia com física, essa forma é a melhor forma para você vencer o atrito com os líquidos que nós temos dentro das veias e artérias. Então, isso faz com que o atrito seja menor, a velocidade dessas células dentro do nosso organismo seja máxima, e mais ainda, elas conseguem trazer, né, para as células o máximo de oxigênio que elas conseguem. Existe uma anemia genética que o indivíduo nasce com a célula vermelha, com o eritrócito, né, com o glóbulo vermelho, nessa forma aqui, ó, que vocês estão vendo aqui. Nossa, professor, ela parece uma meia-lua. Exatamente, parece uma meia-lua. Para o primeiro cientista, isso lembrou uma foice. Por isso, anemia foiciforme, né? Anemia falciforme, tá? Então, ela tinha essa formazinha aí. Tem essa forma, né? Essa doença chamada de anemia falciforme, tá? Essa
esse tipo de célula vermelha, ela não consegue transportar a quantidade de oxigênio necessária. Então, o que acontece? A pessoa tem uma deficiência de oxigênio, tem uma deficiência na saída do CO2, pelo menos uma grande parte. Zero é porque não fez a prova, tá? Ou um exercício, ok? Então, quando tem zero lá é porque não fez, tá? Se você fez, não entregou, teu nome não estava na lista, então é automático. Se eu não recebo, não tenho o que fazer, tá? Então, esses que estão dizendo que fizeram, né, gente, verifiquem lá o e-mail de vocês. Como eu sempre falei desde o começo, tem que ser o e-mail institucional. Não sou eu, é o programa que faz essa correção. Então, se eu não recebi, ficou com zero, vai ter que fazer, tá? É alguma coisa lá para, se quiser, né, melhorar, fazer a provinha lá. Né? Não tenho como voltar lá atrás, porque eu nem sei qual que é a prova que vocês não entregaram, tá? Qual que é o exercício, etc., que vocês não fizeram. Então, daí tem que fazer. Se quiser, né, fazer lá o exame. Porque às vezes lá, a soma, o cara ainda está com média boa, né? Por isso que eu falei, né, tem esses que vão fazer o exame, já que perguntaram ali, né? Tá? Dia. Perguntaram, então, ó, é o programa, certo? Ah, o cara fez tal, daí eu pergunto, qual que você fez? Ah, não sei, mas eu fiz todas. Qual todas? Quantas tinham? Não sei, mas eu fiz todas que vocês estavam presentes lá, ó, né? Então, ó, se tiver zero lá é porque eu não recebi. É o programa, tá, gente? Quando vocês fazem lá e enviam, eu recebo aqui, eu não posso fazer nada, tá? Se usar uma macumba aqui para saber, saber quem está fazendo lá, quem não está, daí é complicado, tá? Beleza? Então último ali está fechadinha a média. Tá? É aquilo lá que vai ficar, tá certo? Tranquilo? Aí tem o provão sempre, né? Para melhorar, né? Que é o que vocês vão fazer, acho que na semana que vem, né? Não é isso? Se eu não tiver mais perdido que vocês, é isso. Tá? Tranquilo? Voltamos para a aula, então? Então, vamos voltar aqui, então. Tá? Então, esse cara que tem essa forma ali, né, de glóbulo vermelho, ele não consegue transportar a quantidade de oxigênio necessário. Tá? O problema dessa doença, da anemia falciforme, é que ela pode ter três tipos, tá? Três tipos. Ou o indivíduo é normal, não tem, tá? Não tem a doença. Ou o indivíduo tem todas as células nessa forma de foice, e aí essa doença é mortal, o indivíduo não consegue sobreviver, tá? Se ele tiver todas elas com essa disfunção aí, com essa forma, né, ele acaba morrendo. E existe a anemia falciforme intermediária, em que o indivíduo tem os dois. Ele tem, digamos assim, não vou dizer metade, mas quase a metade das células normais, ou até às vezes mais, e uma certa quantidade de falciforme. Aí o que acontece? Esse indivíduo sobrevive, tá? Ele tem uma vida praticamente normal. Ele tem as células normais, levando oxigênio e CO2, e tem essas que levam menos. Lógico, ele é uma pessoa que cansa mais, é uma pessoa que não tem, por exemplo, né, um pique, digamos, muito grande para se sustentar, mas sobrevive, tá? Então, reparem bem, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo, mas o que isso tem a ver com a estabilizadora? Olha que legal, tá? Aqui você tem o sítio lá dentro das células vermelhas que carregam o oxigênio. Então você tem proteínas, né, que juntas vão fazer com que o oxigênio seja produzido. Aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui é o cara que tem uma doença. Então, lá nos genzinhos da proteína dele, tem um errozinho lá, tá? Então, vamos lá. O que acontece? Blá, 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 blá. Isso aqui até não vai adiantar muito para vocês entenderem. Deixa eu ver aqui se parece melhor. Aqui, ó. Então, ó, nesse caso, vejam aqui, ó, se o indivíduo tiver S grande, tá vendo aqui, ó, nessa pontinha aqui, ele morre porque é ciclemia severa. Então, ele morre por causa disso. É o que eu disse para vocês. Todas as células vão estar com problema. Se a pessoa tem algumas células boas,
e outras ruins, ela está aqui, ó, S grande e S pequeno. Então ela vive, tá? E se ela tiver Szinho, ela vai ser normal, ela vai ser como nós, tá? Como uma pessoa que não tenha esse problema, tá? Mas na região onde existe isso, o que acontece? Existe uma doença, né? Malária, porque essa doença é encontrada normalmente em africanos, tá? É mais comum na África, tá? Não que aqui não tenha, tem também, mas é mais comum na África, aonde a malária é uma doença que mata muita gente. Se você pensar na malária, você vai lembrar, porque nós já tínhamos visto isso, que o protozoário ele precisa entrar na célula para causar a doença. Tá? Então, numa célula normal, ele está acostumado a entrar. Numa célula em meia-lua, ele não consegue entrar. Então, o protozoário fica do lado de fora da célula, tentando parasitar. Ora, o teu sistema de defesa vem ali, dá um cacete nele e mata. Então, veja, a pessoa normal, Szinho, se não morre de ciclemia, né, não tem a ciclemia, mas morre de malária. Já o cara que tem a ciclemia total morre da doença. Mas o cara, ó, que é S grande e S pequeno, tá? Ele vai ter uma resistência melhor à malária. Tá? Por quê? Porque ele vai ter aquelas células em meia-lua que o protozoário vai tentar, em algumas ele consegue entrar, em outras não, e leva um pau, e o indivíduo não tem a malária. Então, veja, uma doença que quando é S grande mata. Quando é S grande, S pequeno, vai fazer você viver e vai te proteger contra a malária. Aqui uma pessoa normal, tá? Que vai morrer de malária. Olha o que está acontecendo. Uma seleção que está fazendo com que o indivíduo S grande e S pequeno levem vantagem, né, sobre os outros dois. Tá? Isso é um exemplo, tá, fazendo um gráfico aqui, ó, de seleção estabilizadora. Nessa população, nós vamos ter mais pessoas lá na África, S grande e S pequeno, do que Szinho e S grande e S grande. Então, o meio aqui, ó, fica grandão. E isso é seleção estabilizadora. Tá? É isso que vai estabilizar a população. Certo? O grande problema é que você sabe, né? S grande e S pequeno, você pode ter sempre os três casos, né? Se você uma pessoa S grande e S pequeno, casar com S grande e S pequeno, né? Você vai ter lá 75% de ser S grande, tá? De ter o S grande, e 25% de ter o S pequeno. Quer dizer, a pessoa tem mais chance de ter a doença do que de ter o S grande, né? Não a doença, de ter o gene S grande do que o normal, tá? Então, isso é uma seleção estabilizadora, aquela seleção que estabiliza, que deixa normalmente os heterozigotos, os híbridos, na genética, não da zoologia, né, com um número maior. Tá? Estabilizou. Alguma coisa fez com que o meio ali tivesse uma vantagem sobre os demais. Tranquilo? Um outro tipo de seleção natural que nós temos é a direcional. Então, lembrem daquele gráfico que eu mostrei para vocês agora há pouco, tá? Olhem esse gráfico aqui. Vamos voltar ali, tá? Olha esse gráfico. Esse gráfico está o meio subindo. As pontas estão lá embaixo, né? Então, as pontas embaixo e o gráfico sobe no meio ali do Szão, Szinho, tá? Na seleção direcional, tá? Você vai dar propensão a um dos extremos. Lembra, ó? A grande é pequeno, a pequeno é pequeno. Ou a pequeno é pequeno, ou a grande é grande, vão ter alguma vantagem. E aí nós vamos fazer o crescimento dessa população direcionado para essas pontas. Então, lembra do primeiro gráfico, né? Então, o Szão, Szinho estavam lá embaixo. Agora, o Szão ou o Szinho é que vão ter vantagem. Lógico, não tem nada a ver mais com a anemia falciforme, né? Só estou dando para vocês ali como é que vai aparecer com as letrinhas, tá? Isso acontece com uma explicação quanto ao inseto e o inseticida, quanto à bactéria e o antibiótico, que são as coisas que você tem
para quem está olhando a minha apostila, falou assim, o senhor Estrubino pulou aquela parte lá da matéria no comecinho. Não, o que nós estamos vendo é ela junto. Só que eu uso agora para dar aquele exemplo lá, tá? Aí a gente já mata as duas aulas de uma vez só. Então, por exemplo, nessa direcional, alguma coisa aconteceu. Por exemplo, quando o DDT foi descoberto no mundo, ele foi funcionava muito bem com qualquer bichinho. Você pegava o DDT, punha na bomba e espalhava pela casa, não sobrevivia um mosquito. E mais, o DDT aderia à parede e os mosquitos que se encostavam na parede acabavam morrendo também. Então não tinha, era uma maravilha, imagine. Você chegava lá na estrebaria, onde tinha as beronhas, passava o veneno lá, não sobrava uma para contar a história. Tá? Todas morriam. Então, muita gente usou o DDT. Tá? E esse DDT, então, foi usado muito. Até que uma cientista, era uma mulher, ela começou a perceber que estava acontecendo alguma coisa. De ano para ano, né, passavam 2, 3, 4 anos, ela começou a notar que as pessoas começavam a usar mais esse veneno. E aí ela decidiu ver, né, quanto tempo durava esse veneno. E descobriu que o DDT demora centenas de anos para se decompor. Então ele fica no ambiente e ele é absorvido por animais e plantas. E se o homem é a ponta, né, o homem vai comer o alimento com uma quantidade de veneno muito grande. Aí ela soou o alarme para o mundo e os cientistas começaram a ver isso. E também notaram o seguinte, que de ano para ano a quantidade de veneno era maior, porque parecia que os animaizinhos, os insetozinhos, né, as mosquinhas, estavam ficando cada vez mais resistentes ao veneno. E estavam, só que não desse jeito, né? Seguindo a lei do Darwin. Como assim? Quando você usava o veneno, tá, aqueles, a grande e a pequeno, tá, e uma das pontas, ou a grande é grande, ou o A pequeno é pequeno, morriam por causa do veneno, porque eram sensíveis a eles, aquele que tinha mais. Então, no caso, a grande é grande e a grande é pequeno, era o que mais tinha. E o veneno, né, e o azinho era pequenininho, não tinha muito insetozinho, azinho, digamos. Tá? Estou dando um exemplo. Aí o cara usa o veneno. O veneno é extremamente ativo no A grande é grande e no A grande é pequeno, matando esses serizinhos. Então, mais o azinho, que até aquele ponto estava lá, né, lá na pontinha, né, os outros dois grandão só davam um tapão nele, só davam um pedala robinho, né, ele não morria tão fácil com o veneno. Ele já nasceu com uma determinada proteína que lhe dava resistência. Só que, como não existia o veneno, ele sempre foi azinho. Ele sempre foi lá o pequenininho. Né? Com o veneno, os A grandes começaram a morrer. E o A pequenininho agonizava, sofria, né? Tinha dor de barriga, mas sobrevivia. E aí ele gerava mais azinhos. E mais azinho, né? Enquanto os grandes iam morrendo, eles iam sobrevivendo. E daqui a pouco, eles eram a maioria. Ou seja, o veneno alterou a, digamos, progressão normal da seleção natural. Ele deu prioridade ao insetozinho que era azinho. Tanto que hoje o DDT é proibido no mundo inteiro, né? O Brasil é proibido, as pessoas ainda usam por baixo do pano e tal, mas ele é proibido porque sabe-se que ele é extremamente tóxico para o próprio ser humano. A Índia ainda é liberado, você pode usar, e você vê na televisão umas coisas absurdas, o pessoal jogando pó de DDT com a mão, sem luva, sem nada, nas valetas lá, né? E isso causa uma série de doenças que são comuns na Índia e que no resto do mundo são raras. Por exemplo, né, o lábio leporino, né, que é o palato fendido, né, a criança nasce com o céu da boca aberto, não fecha como deveria, né, que é a última coisa a se fechar no embriãozinho lá, né, lá é bastante comum as crianças nascerem com isso.
Então, lá um país subdesenvolvido, com fome ao extremo, ainda se usa venenos proibidos, é isso que acontece lá. Então, você tem vários problemas, né, na Índia por causa desse veneno. Mas só para vocês terem uma ideia, tá? Bactéria e antibiótico é a mesma historinha, né? Você pega uma doença, você tem lá bactérias, a grande é grande, a grande é pequena, a pequena é pequena, e aí você toma o antibiótico vai lá e mata quem? As mais comuns. Quem que são as mais comuns? A grande é grande, a grande é pequena. Mas existe aquela lá mutante, aquela que nasceu com uma proteína estranha, que é a zinho, que não morre com o antibiótico. Aí você não toma o antibiótico na hora certa, na quantidade certa, e o que acontece com você? Você começa a criar dentro de você aquela bactériazinha que nasceu já, né, e que era antes, né, a que tinha menos, agora você vai fazer com que ela aumente de quantidade. São as bactérias resistentes ao antibiótico que nós já tínhamos comentado com vocês, tá? Então, cuidado, olhem bem lá para o vestíbulo de vocês. Seleção direcional, lembre do exemplo, inseto, inseticida, bactéria, antibiótico. E daí vocês lembram o que eu estou falando. Os extremos agora, por alguma causa, é que vão ter a vantagem. Até então, eles não tinham essa vantagem evolutiva. Agora, eles têm essa vantagem evolutiva. E o extremo, então, vai se dar bem. Tá? Aqui só o desenho que interessa para nós aqui. Ó, tá? Olha lá, ó. Antes, lembram? O gráfico, ele ficava aqui no meio. Ó. Tá, ó, bem facinho, gente. Não esquenta a cabeça, só preste atenção. Né? Antes do gráfico era assim, ó. Né? Agora não, ó, tá vendo? Aqui, lógico, o gráfico aqui está... Né? Vamos fazer. Ó, aqui seria o azinho, então. Tá? Aqui seria o azinho. E aqui seria o azinho. Aginho. Ou aginho. Ah, não. É azão. Desculpe. Azão. Certo? Observe, antes o gráfico era assim, lá na anemia falciforme, né? Então, ele dava preferência por esse aqui. Agora, veja, um dos extremos do gráfico é que cresceu. Nesse caso aqui da seleção direcional do exemplo que eu falei para vocês, ó, esse aqui, tá? Isso é tão importante, gente, que às vezes você não percebe, mas existem médicos, quem vai fazer medicina, né, imunologia, o pessoal usa muito isso. Existem até casos extremos de pessoas que têm AIDS e que o aidético ele adquire uma resistência, o vírus da AIDS dentro do organismo, né, adquire uma resistência aos remédios. Então, o indivíduo está tomando aquele coquetel anti-AIDS e não está funcionando. Aí o médico diz, ué, o que está acontecendo? O cara, né, o vírus está resistindo, o organismo dele não está, da pessoa, não está absorvendo o veneno como tinha que absorver, ou a pessoa fica alérgica ao coquetel, veneno não, coquetel, não, os remédios, e não pode tomar mais, então ela está fadada a morrer de AIDS. Em casos extremos, o que o médico faz? Ele para de dar o remédio para o cara. Ele só diz, sim, mas aí o cara vai morrer. O que vai acontecer? Olhem aqui no gráfico de novo, né? A resistência, ou melhor, o vírus da AIDS é como qualquer outro ser vivo. Ele vai estar aqui, ó. O vírus vai ser assim e assim, por exemplo, tá? Menor quantidade assim, menor quantidade azinho, uma quantidade grande de vírus é azinho. Quando você dá o remédio, o que acontece? Você mata esse, que é sensível, né? Pode matar esse aqui, que é sensível, e esse aqui, ó, começa a crescer dentro do organismo do cara. Esse aqui é aquele vírus mutante, né, que o remédio não consegue mais agir. Aí o médico, isso tem que ser um médico, não vai dar uma metida lá querendo fazer você sozinho lá com outra doença. O médico para e controla a doença. Aí o que acontece? Naturalmente, a nossa seleção natural, que estava assim, que era direcional, ela passa a voltar para cá.
porque esse aqui é o vírus mais resistente, o vírus mais, digamos, natural no organismo do cara. E aí, quando o vírus volta a ser assim, o médico começa a dar remédio para o cara. E aí mata esse aqui. E isso é tão certo, que houve casos de cura da AIDS fazendo isso. Quando volta, esse mesmo azão-azinho elimina o azinho-azinho, porque na competição por células, ele não deixa o azinho-azinho se manifestar. Né? Você parou de tomar o remédio, volta ao original. Do remédio, mato agora com o remédio, ou a grande é pequeno, ou paraliso, né? Ou a grande é pequeno de produzir a doença. Como o próprio vírus eliminou na competição o azinho, o cara cura. Diz, não, milagre, o cara se curou de AIDS. Né? Então, na verdade, não. Tá? O médico, o imunologista que cuidava do cara, usou a seleção direcional, seguindo da seleção. Opa, o que sumiu aquele negócio aqui? Né? Eu quero ver se volta aqui. Eita, aqui. A estabilizadora. Então, ele usa a estabilizadora para curar o cara. Tá? Então, é uma maneira, mas vocês, para o vestibular, têm que saber aqui da direcional o inseto, inseticida, bactéria e antibiótico. Tranquilo? E a última que nós temos, né, das seleções, né, são 3, deixa eu só passar aqui, é a disruptiva. A disruptiva, ó, como o próprio nome está dizendo, vai destruir aquele que tem mais. Então, como o que tem mais é o A grande é pequeno, eu vou destruir o A grande é pequeno. Eu vou ficar com o A grande é grande e com o azinho. Só que o azão e o azinho, então, têm características bem diferentes. Então, eles vão ficar isolados, vão ficar diferentes um do outro. O meio ali, onde você tinha o azinho, vai ser destruído. Melhor um exemplo, né, para vocês entenderem. Tá? Então, ó, os extremos são favorecidos. O intermediário é destruído. Tá? Então, aqui um exemplo, né, de um solo contaminado, digo, com chumbo e zinco. Tá? Então, o chumbo e zinco estão ali. Eu poluí uma área, né, com chumbo e zinco. Nessa área, eu tinha antigamente, ó, para vocês entenderem, pinheiros verde escuro, pinheiros, ali, ó, verde escuro aqui, ó, né? Pinheiros verde claro e pinheiros verde escuro, verde claro e mais uma corzinha intermediária lá, né? Tá? Tranquilo? Vamos supor que o o verde escuro seria o A grande e A grande. O verde clarinho seria o azinho. E aqueles com 3 cores, tricolor, né, seria o azão. Tá? Poluir esse ambiente com chumbo e zinco. Tinha uma fábrica de bateria lá, o cara, né, acabava descartando baterias e o chumbo ficava no solo. A mesma coisa acontece com o zinco, né, que também é usado para fazer as plaquinhas de bateria, de pilha, que eram descartadas e poluíam o ambiente. Tá? O que vai acontecer? Muitas das plantas verde escuro conseguem sobreviver absorvendo o chumbo e não morrendo por causa disso. No outro extremo, nós temos outros pinheiros que absorvem o zinco e não morrem por causa disso. Mas como assim absorve? Mutações, pequenas modificações, o quê? Na genética. Mas os intermediários, A grande e A pequeno, absorvem chumbo e zinco, e é demais. E se é demais, né, eles morrem por causa disso. Os gametas sofrem mutações que não se acertam mais, não conseguem mais produzir outros seres. O que vocês estão vendo? O intermediário, aquele que tinha o azinho e o azão, que absorveu os dois, não suportou. Morreu de mesmo morrendo. Ficou os extremos. Tanto que depois de um certo tempo nessa floresta, o que eu vou ver? Uma separação. Basicamente, né, vai ficar do lado os pinheirinhos, né, que conseguem sobreviver com o chumbo e outros que conseguem sobreviver com o zinco. Não quer dizer que vão viver bem, tá? Aparentemente vão estar absorvendo. Quem vai se ferrar nessa história é sempre a gente. Que se isso aí for uma árvore frutífera, os frutos vão estar contaminados com chumbo ou com zinco.
Eu não sei se vocês viram, né, no Fantástico, tá? Isso quem assiste ainda no Fantástico, né? Porque o Fantástico está ficando meio estranho, mas eles falam da poluição de tribos de índio aqui na Amazônia por mercúrio. Tá? O mercúrio, gente, ele ataca diretamente o sistema nervoso do cara, né? Causa uma doença degenerativa do sistema nervoso, que não tem cura. Como é um metal pesado, não tem como o teu organismo eliminar isso. Isso fica para o resto da vida. Você só acumula mercúrio no teu organismo. Isso vai te matar. Tá? Mata. E como é que os índios que vivem na floresta, um ambiente tão bom, estão se poluindo com mercúrio? Por causa do ouro, né? Do garimpo. Então, quando o garimpeiro pega pepitas de ouro, junto com o ouro tem impureza. Ele mistura o mercúrio, porque o mercúrio, vocês sabem, já aprenderam na química, ele ataca os metais, mas não ataca o ouro. Então, ele se combina com os metais, formando outras ligas, e o ouro fica separadinho. Aí, o que faz o cara lá, o garimpeiro? Ele pega um maçarico e evapora o mercúrio, daí sai todo o mercúrio com as impurezas, ficando só o amálgama, né? Só o ouro derretido. O problema é que esse mercúrio, ele volatilizado na forma de gás, ele é absorvido por toda a floresta em volta, em pequenas quantidades, mas é absorvido. Como vocês já viram lá no início, né, do nosso ano, nós falamos para vocês em biomagnificação, lembram? Em que pequenas gotinhas vão se acumulando naquela nossa linha de alimentação, né? Então, aquela cadeia alimentar, e que sempre o lá da ponta é que vai absorver o máximo de veneno. E quem que é o cara lá na ponta? O ser humano. Aí o índio, que não tem nada a ver com a história, comendo peixe, se alimentando de frutas, está ingerindo uma quantidade enorme de mercúrio que vai matá-lo, que vai deixá-lo com problemas mentais extremamente graves e que não tem cura, e não tem nem o que fazer. Esses que já estão contaminados com mercúrio, infelizmente, que vocês viram lá, criancinhas, né, indiazinhas, né, contaminadas com uma quantidade de mercúrio acima da permitida, né, pelas tabelas do mundo. Tá? E não tem o que fazer. Ah, mas e se ela tirar dali ela e colocar ela num lugar que não tenha mercúrio? A quantidade de mercúrio que está no organismo dela dificilmente vai ser eliminado em quantidades que vai deixar o corpo dela limpo. Tá? Sem dizer que todo o sistema nervoso já foi comprometido. E que o sistema nervoso não tem volta, né? Estragou, não tem como consertar. Então, infelizmente, aquela tribo está ferrada, né? Literalmente. Por quê? Por causa, né, do garimpo ilegal nas áreas deles ainda, né? Então, vamos lá, certo? Então, olha aqui no gráfico, o que aconteceu, tá vendo? Ó, se você puser o azinho, azinho, azão, azinho, você vai ver que aqui eu teria o azinho, azinho, ó, tá? Aqui o azinho, azinho. Aqui eu teria o azão, azão. E aqui eu teria o azão, azinho, ó. Azão, azinho. Tá? Então, observe, as pontas é que receberam ou que tiveram uma melhoria no processo. Tranquilo? São só esses três tipos. E é isso que vocês têm que saber. Repito, a apostila de vocês está maravilhosa nessa parte, tá? Ela está muito, o resumo que tem ali no comecinho sobre isso é massa, gente, é o que vocês têm que saber ali para um vestibular. E garanto que se cair uma questão ali, vocês não erram.